Quero levar vocês de volta a uma história do Antigo Testamento. Está em 2 Reis, capítulo 22. E é uma história realmente poderosa, porque é um momento na história em que uma nação estava sendo rededicada a Deus. E foi por um rei que talvez fosse um pouco improvável, porque esse rei, o nome dele era Josias. E quando ele se tornou rei, ele tinha apenas 8 anos de idade. E ele se tornou rei aos 8 anos de idade, porque as gerações antes dele haviam afastado tanto a nação de Deus, que se tornou um lugar totalmente ímpio. Todo mundo fazia o que considerava certo. Eles se livraram do pai dele e acharam que até um menino de 8 anos seria um rei melhor que o pai. Então Josias, com 8 anos de idade, se tornou rei. E é aí que vamos retomar essa história em 2 Reis, capítulo 22. Diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. E ele reinou por 31 anos em Jerusalém. O nome da mãe dele era Jedidá, e ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ele seguiu os caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar à direita ou à esquerda. Agora, isso é realmente incrível, porque o pai dele não fez isso, o avô dele não fez isso, mas ele tinha ouvido falar sobre o pai dele, Davi. Ele ouvira sobre esse homem segundo o coração de Deus e sabia que Davi liderou uma nação guiado por ele. E Josias pensou: nós precisamos ser uma nação sob a mão de Deus. Eu quero fazer as coisas como Davi, porque quando a nação estava sob Davi, ela estava sob Deus, era abençoada. Então Josias começou com atitudes simples aos 16 anos, e aos 26 decidiu limpar o templo, ao perceber que era preciso eliminar toda a destruição acumulada ao longo dos anos. E então eles começaram a purificar o templo de toda a impiedade. E enquanto limpavam o templo, o sumo sacerdote Hilquias, na verdade, redescobriu a palavra perdida de Deus. A palavra de Deus literalmente havia sido perdida por gerações, por causa de quão maus eles haviam se tornado, mas ainda assim ela foi redescoberta nesse tempo. E o sumo sacerdote traz a palavra perdida de Deus para Josias, e ele começa a ler a palavra de Deus. E enquanto ele lia a lei do Senhor, diz que esse rei Josias rasgou suas roupas em arrependimento diante do Senhor. Ele não podia acreditar o quanto a nação tinha se afastado da intenção que Deus realmente tinha estabelecido para ela. E ele pensou: precisamos voltar ao que deveria ser. Então ele disse: precisamos consultar o Senhor. Arrependidos foram até Deus e pediram perdão para a sua terra. Eles queriam ser uma nação rededicada a Deus, mas sabiam que precisavam de seu perdão. E pela bondade e misericórdia de Deus, ele os perdoou. E ele disse: haverá paz novamente em sua terra. E por gratidão no coração de Josias, ele começou a rededicar a nação ao Senhor. E é isso que está escrito em 2 Reis 23. Então o rei mandou chamar, e todos os anciãos de Judá e Jerusalém se reuniram com ele.